A paz e a graça do Senhor Jesus. Nós estamos aprendendo a história do rei Davi. E no áudio passado, nós vimos que de Afeque, os filisteus subiram a Sunem em uma jornada de mais ou menos 128 quilômetros, e daí para o vale de Jezreel. Os israelitas, por sua vez, se concentraram em Gilboa para descerem ao vale de Jezreel, aonde se travaria a batalha. Mas vemos que o Senhor Deus dá um grande livramento a Davi, criando uma situação que o impede de lutar contra os filhos de Israel a favor dos filisteus. Os soldados filisteus convenceram o rei a não levá-lo, pois havia a possibilidade de que, durante a batalha, ele se voltasse contra eles, a favor de Israel. O rei, então, achou melhor seguir o conselho dos seus homens. Porém, enquanto Davi e os seus homens estavam fora, a cidade onde eles moravam foi atacada e levados todos cativos. E diante da extrema tristeza dos seus homens, Davi consulta a Deus e vai atrás dos amalequitas, trazendo tudo e todos de volta. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou as suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que haviam sido deixados para trás, porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e eles os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e os mandem embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvido quando falarem desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel, e assim é até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos, e disse: eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades: Betel, Ramote do Neguebe, Jatir, Auer, Sifmode, Estenoa, Racal, as cidades dos Jerameelitas, a cidade dos Queneus, Ormá, Borazã, Atasse, Hebrom e todos os outros lugares por onde Davi e os seus homens haviam passado. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram 3 deles: Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul. Os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse ao seu escudeiro: pegue a sua espada e mate-me, antes que estes filisteus incircuncisos venham e me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia.
Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel e além do Jordão souberam que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam suas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e removeram a sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo dos seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de Bet-san. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam que os filisteus haviam feito com Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-san e baixaram do muro os corpos de Saul e de seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, aonde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. E terminamos aqui 1 Samuel. No próximo áudio, começaremos 2 Samuel. Amém?